Eu vou só colocar para todo mundo no mute, e aí no final, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, a gente bate um papo sobre o tema. Deixa Sim, eu sim, colocar tranquilo. vocês. Tranquilo? Aí eu vou colocar vocês aqui no mute, então, tá bom, pessoal? E vou colocar também para todos que entrarem a partir de agora, já entrarem mutados. Pronto. Bom, então, boa noite de novo. Sejam bem-vindos aí. Entrou mais um pouquinho de gente depois que eu dei boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Eu até estendi e chamei, né, o pessoal do Instagram também, alguns alunos que quisessem participar, porque a gente vai falar um pouquinho hoje da subespecialidade de mão. E aí, quem tiver alguma dúvida sobre isso, ou sobre outras subespecialidades também, ou sobre a rotina de ortopedia, pode ficar à vontade para perguntar no final, a gente abre esse espaço, combinado? Então, vou falando aqui, vou mostrar, apresentar meus slides aqui para vocês e vou deixar aqui gravado para depois ter essa aula salva também. Recording in progress. A gente vai falar então da profissão ortopedia e traumatologia, né? Especialidade ortopedia e traumatologia. E um pouquinho mais sobre a subespecialidade mão, que na verdade é uma especialidade médica e a gente vai discutir mais a fundo sobre isso aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pelo UFMG, depois eu fiz a residência de ortopedia e traumatologia, que são 3 anos, depois eu fiz a cirurgia da mão, que são mais 2 anos, fui preceptora de residência médica, fiz parte da Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Fui do Clube Atlético Mineiro, de Minas Gerais, para quem é de Minas vai conhecer, e fundadora do Ortho Academy e do Mão Expert, que são cursos online. A gente tem alguns estudos de demografia médica, alguns mais recentes, tem um de 2020 feito pela USP, e ele mostra que a gente tem 17.906, ou seja, 18 mil especializados em ortopedia registrados, né, no CRM como ortopedistas e traumatologistas. E no total, montante, a gente tem 550 mil médicos, né, 35 mil se formam a cada ano. Então, a gente tem 17 mil ortopedistas, é um número muito grande comparado, né, à maioria das especialidades. Mas isso acontece porque depois de fazer ortopedia, a gente acaba subespecializando em alguma área, então tem uma subdivisão depois. E a gente não tem uma contabilização, a gente não sabe falar quantos que tem ortopedista de ombro, quantos ortopedistas de joelho, porque isso não é regulamentado no CRM. Não é uma especialidade médica você ser ortopedista de joelho, né? A sua especialidade médica é a ortopedia e traumatologia. Então, por isso que a gente não tem registrado, a gente não sabe exatamente quantos se especializaram em cada sub. O que a gente tem é uma ideia geral de quantos fizeram de acordo com o registro em cada sociedade. Por exemplo, registrados na Sociedade de Ombro, registrados na Sociedade Brasileira de Joelho, mas não é um número exato. Dentro desses 17 mil, 18 mil ortopedistas, a gente tem uma concentração maior no Sudeste, né? 50%, mais da metade está no Sudeste, e a idade média é aí 45 anos. É claro que essa idade está, né, cada vez mais baixa, essa idade média está. A gente está cada vez mais jovem, porque o número está aumentando muito de médicos formados. A gente tem um índice, uma divisão, uma porcentagem das 10 especialidades médicas mais procuradas. E ortopedia está aqui na 7ª. A clínica médica em primeiro lugar, porque depois de fazer clínica médica, as pessoas acabam fazendo outra sub, né? Outra especialidade médica. E a cirurgia geral também. Mas a gente está aí mais ou menos em 7º lugar de procura. Como é que funciona? Para fazer ortopedia, você pode entrar direto depois de formar em medicina, e aí você vai fazer a prova de residência médica, a maioria é residência pelo MEC, então a gente fala residência médica, e tem um concurso público. Algumas são especialização, ou seja, uma vaga que não é regulamentada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, mas é uma vaga que
vai fazer o mesmo treinamento do que uma residência médica, são os mesmos 3 anos. Só que, como não tem a vaga liberada pelo MEC, ou seja, o serviço não recebe aquele valor de custeio mensal para aquela vaga, aí o serviço não pode chamar de residência médica, não tem a bolsa de residência médica. Então, a gente chama de especialização, mas a maioria são bem similares, são iguais. Tem serviço que, inclusive, tem 3 vagas MEC e 2 vagas de especialização, por exemplo. E esses 5 residentes, eles fazem o mesmo serviço. Mas esses 3 que são vaga MEC, eles fizeram um concurso público de residência e provavelmente um concurso de residência médica regulamentado, né, aqui em Minas pela Arengue, e esses 2 fizeram alguma prova, alguma entrevista, mas eles fazem o mesmo serviço, o mesmo trabalho, dividem a escala igualmente. Esses 3 ganham a bolsa e esses 2 geralmente não ganham a bolsa, a não ser que a própria equipe de ortopedia se una lá aos preceptores para fazer uma vaquinha para remunerar esses 2. Mas, de forma geral, esses 2 não recebem e esses 3 vão receber. É um acesso direto, ou seja, não precisa ter feito nenhuma residência médica antes, entra direto ali da graduação mesmo. E a gente tem aí por ano, mais ou menos, 3.000 residentes cursando, ou seja, 1.000 cursando o R1, mais 1.000 cursando o R2, mais 1.000 residentes cursando o R3. A gente tem uma tabela no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia mostrando os principais serviços, a localização, o estado, o número de vagas e o telefone. Não sei se está atualizado, mas é um PDF que tem no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia. E lá mostra que são 903 vagas de ortopedia por ano. Acaba que tem um pouquinho mais, então eu acredito que essa tabela não esteja tão atualizada. E dentro desse público, né, dentro desses 18.000 ortopedistas, 93,6 são homens e 6,4 são mulheres. Mas a gente está aumentando esse número aí, tá bom? Tem alguma mulher que quer fazer ortopedia aí na aula, assistindo? Pode mandar no chat aí. E aí a gente tem 2 formas de ingresso que eu acabei de falar para vocês, ou a residência médica, que é MEC, ou a especialização. Quando a gente se forma, qual que é a diferença? Aí, ó, temos aí, ó, Angélica, Loara, Maria Eduarda, Ceci, que bom, isso aí. Vamos aumentar esse número aí, hein, gente? Se não me engano, a gente é a 3ª especialidade com menor número de mulheres, só perde para urologia e talvez neurocirurgia, né? Que são as 3 especialidades com menor número de mulheres. Bom, agora uma informação prática sobre a diferença de ter feito residência ou especialização. E aí, né? Quando eu formo, qual que é a diferença? Quando eu termino os 3 anos, qual que é a diferença? Se eu fiz uma residência médica, fiz lá o concurso público, recebo a bolsa do MEC, eu sou regulamentada pelo MEC, assim que eu formar, eu vou ter o meu diploma MEC. O MEC vai me dar um diploma de ortopedista. E aí eu posso ir lá no CRM com meu diploma e registrar que eu sou ortopedista. Aí tem uma cadernetazinha, eles registram lá, eles te dão um número de registro de especialidade, que é o RQE, e você pode trabalhar como ortopedista no dia seguinte, que sair esse número. Você pode colocar lá na placa do seu consultório que você é ortopedista, você pode escrever no seu Instagram que você é ortopedista, você pode pegar plantão e assinar como ortopedista. Aí sim você pode falar e trabalhar como ortopedista, depois de ter esse RQE que é dado pelo CRM, né, Conselho Regional de Medicina. Já a especialização, você não é regulamentado pelo MEC, então você não pode pegar nenhum certificado e levar lá no CRM. Você precisa passar numa prova de título, que é a prova de título da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Depois que você tiver com esse título em mãos, um certificado que você foi aprovado na prova de título, é que você vai no CRM pegar o seu RQE, o seu registro, e aí que você vai poder atuar como ortopedista. Até então, você não pode atuar como ortopedista. Mas, no final das contas, todo mundo, os residentes e os especializandos, fazem essa prova de título da SBOT, porque é um controle de qualidade, todo mundo quer fazer parte da sociedade. Muitos casos, para você conseguir fazer uma subespecialidade, que é o
o fellow, né, a gente chama de R4, porque o R1 é o primeiro ano, o R2 é o segundo ano, o R3 é o terceiro ano. Então, o quarto ano, que seria o R4, seria a subespecialidade, ou em ombro, ou em quadril, ou várias opções que eu vou mostrar para vocês. Então, para alguns lugares, para você fazer esse quarto ano, R4, você precisa passar por uma entrevista ou fazer uma prova, e muitas vezes eles exigem que você tenha o título da SBOT. Então, no final das contas, todo mundo faz essa prova da SBOT. Mas, para quem é especializando, quem fez especialização, esse título é obrigatório. Então, o peso desse título é ainda mais importante. Continuando aqui, a gente tem alguns encontros anuais, que são encontros dos ortopedistas, ou regionais, estaduais, ou o congresso anual, que é o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia. Essas fotos são de 2021, que o congresso foi lá em São Paulo, e ano passado, em 2022, o congresso foi em Florianópolis. Esse ano o congresso vai ser em novembro em Brasília, então fica aí o convite para quem quiser participar, quem tiver, né, disponibilidade, quiser viajar, tiver aí uma graninha extra, né? Aí vai ser em Brasília, vai ser super legal. Mesmo como acadêmico, é super legal de participar, tá, gente? É um evento incrível, é um evento enorme, cheio de stands de várias empresas, cheio de palestras, são várias salas de palestras acontecendo ao mesmo tempo. Então você pega ali a programação, escolhe os temas que você quer assistir, quais mesas redondas você quer participar. Então é bem legal. É um momento de aprendizado, atualização e de network também. Depois de fazer os 3 anos de ortopedia, a gente faz uma subespecialização. Geralmente a gente faz uma subespecialidade na área que a gente mais gosta, ou na área que a gente já tem alguma oportunidade, alguma porta aberta ali. Então, algumas opções que vocês podem escolher. Especializar em coluna, em joelho, em cirurgia da mão, que foi o que eu fiz. Ombro e cotovelo, oncologia ortopédica, que é tumor, né, câncer ósseo. Ortopedia pediátrica de criança, doenças osteometabólicas, aqui a principal seria osteoporose, mas a gente tem várias outras também. Especializar em quadril, especializar em reconstrução de membros e alongamento ósseo, que é uma subespecialidade que trabalha muito com aqueles fixadores externos, principalmente fixador externo circular, que é aquele Ilizarov. Esse formulário de presença é da Liga, tá bom? Não precisa, quem não for da Liga não precisa assinar. Explica aí, Rawane, se vocês quiserem que quem não for da Liga assine também, é só explicar aí no chat. Tá conseguindo me ouvir certinho? Oi. Oi. Assim, o formulário é obrigatório para os ligantes para emissão de certificado e também para quem se inscreveu para o processo seletivo que está acontecendo, tá? Que é um pré-requisito para a seleção. Combinado, então, pessoal. Então é isso aí. Bom, tem uma perguntinha aqui, aproveitando. Para a oncologia ortopédica, precisa fazer residência de onco também? Não, Maria Eduarda, você só precisa fazer os 3 anos de ortopedia. E aí você vai tratar só os tumores, só ortopedia oncológica. Então, assim, tumor ósseo, tumor de partes moles, todas essas doenças também osteometabólicas, acaba que muitas aparecem porque simulam um tumor maligno, por exemplo. Então, você não precisa fazer onco, você só precisa fazer os 3 anos de ortopedia. E tem alguns detalhes, algumas dessas duram 2 anos e outras duram 1 ano. Por exemplo, coluna, cirurgia da mão e oncologia ortopédica, elas são 2 anos. As outras, acredito que todas são 1 ano só, tá bom? E quadril, reconstrução, tornozelo e pé, trauma, existe residência de trauma e medicina do esporte. Medicina do esporte, existe o fellow, que é o R4, existe pós-graduação, que geralmente dura ali 24 meses, são encontros mensais, né? Não chega a ser uma residência, é mais uma formação complementar que você vai ter. E existe a residência médica MEC de medicina do esporte. Então, medicina do esporte tem essas 3 opções aí para vocês fazerem. Então, aí, de acordo com o que você vai querer trabalhar, ou a intensidade, ou quanto você vai querer usar essa especialidade, você pode escolher uma dessas 3 opções. Mas, um detalhe aqui para a cirurgia da mão, que é o foco, que é o que eu fiz, cirurgia da mão não tem especialização, nem pós-graduação. Cirurgia da mão
tem que ser residência médica, tem que fazer a prova, tem que fazer o concurso público, tem que ser MEC. Cirurgia da mão, ela é obrigatória, é uma especialidade médica, igual ortopedia, igual endocrinologia, então ela está registrada lá no CRM. E a cirurgia da mão, ela tem 2 pré-requisitos, vou mostrar aqui para vocês. Só terminando esse assunto, então, perguntaram aqui, ó, é possível fazer oncologia e sub em oncologia ortopédica? Não. Você tem que fazer ortopedia e depois oncologia ortopédica, tá? Não tem como você fazer oncologia e depois ortopedia oncológica, porque você não vai saber operar nada, você não vai saber conduzir nada, não tem a mínima possibilidade, tá? Bom, continuando aqui, a sub de mão, que foi a que eu escolhi. A gente tem hoje 923 cirurgiões de mão registrados no CRM, mas um número menor que faz parte da sociedade. Quando eu entrei no site da sociedade para olhar essa informação para vocês, tem cerca de 700, 800 cirurgiões de mão registrados na sociedade, mas registrados no CRM, no CFM, Conselho Federal, são 923. E eles estão, claro, também na região sudeste, né? Aqui aumenta um pouquinho o número de mulheres, 15%, por ser uma especialidade, né, com cirurgias um pouco menores comparadas a outras subespecialidades. Menores em porte, né, de questão de fazer força, de tamanho de implante, de tamanho de cirurgia, tá bom? Como que faz para entrar na cirurgia da mão? Então, eu já falei para vocês que é uma especialidade médica conhecida pelo CRM e ela tem um pré-requisito. Para você fazer a cirurgia de mão, você tem que ter feito antes ou a residência de ortopedia ou uma residência de cirurgia plástica. Então, cirurgia da mão não é entrada direta, igual ortopedia. Cirurgia da mão, ela tem pré-requisito. Você tem que ter feito antes, ou ortopedia ou cirurgia plástica, tá bom? E aí, você precisa do diploma de conclusão de residência para conseguir prestar a prova de cirurgia da mão. Por isso, se você quer fazer cirurgia da mão, você tem que priorizar as residências médicas MEC na hora de escolher ortopedia e evitar as que são vaga de especialização. Agora, alguns procedimentos cirúrgicos comuns que eu trouxe para vocês, que às vezes ficam curiosos, o que faz no dia a dia. Então, de trauma, né? O que o cirurgião de mão geralmente faz? Fratura de punho radiodistal, fratura de falange, metacarpo, fratura de escafoide, luxação do punho, lesão ligamentar do polegar, por exemplo, lesão de Stenner, fratura de ossos do antebraço, dedo em martelo, dedo em botoeira, que é a lesão dos tendões extensores, reparo de lesões de tendão e nervo, por exemplo, corte, né? Cortou o tendão, cortou o nervo, perda de coberturas, ou seja, enxerto, retalho. Então, isso tudo dentro da parte de trauma. Dentro da parte de cirurgias eletivas, a gente faz muito. Síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, tenolises de forma geral, quando tem alguma tendinite, por exemplo, tendinite de Dequervain, né? Ou então alguma outra tendinite mais comum que possa aparecer. O dedo em gatilho é uma tendinite também. Contratura de Dupuytren, que é quando a gente tem uma contratura da face palmar e aí tende ali a deformidade dos dedos. Pseudartrose do escafoide, que é quando tem uma fratura de escafoide e ela não consolidou, aquele osso não colou. Isso a gente chama de pseudartrose. Então, pseudartrose do escafoide é comum. Doença de Kienbock, que é uma necrose avascular do ossinho semilunar. Então, por diversas causas e hipóteses, acontece uma diminuição da irrigação sanguínea do semilunar. E aí ele começa a desenvolver várias alterações ali locais por causa disso, e a doença vai evoluindo. Então, Kienbock aparece muito para a gente, é uma causa de dor no punho em homens jovens. Outra doença que aparece muito é a risartrose, que é a artrose da primeira articulação entre o carpo e o metacarpo. Ou seja, é a articulação entre o escafoide e o trapézio, entre o trapézio e o primeiro metacarpo. A gente tem nessa articulação um processo de artrose que, se ele for evoluindo, ele também vai descer para o escafoide. Então, existe também uma evolução dessa doença. Então, é a articulação carpo-metacarpiana do polegar, chama risartrose. Igual no joelho, a artrose chama gonartrose, no quadril, a artrose chama coxartrose, aqui chama risartrose.
Também a gente faz muitas transferências de tendões quando tem lesão crônica ou quando tem espasticidade, paciente com paralisia cerebral ou paciente com AVC. Deformidades congênitas, né? Tem a sindactilia, que é o dedinho que nasce grudado, a polidactilia, que é quando nasce dedo a mais. Então, a gente tem várias alterações congênitas. E reconstruções de forma geral, com retalho e enxerto quando necessário. A gente também tem os congressos anuais de cirurgia da mão, eles acontecem, o brasileiro acontece anualmente e o mundial acontece trianual, ou seja, de 3 em 3 anos, né? Então, a gente teve em 2016 em Buenos Aires, 2019 em Berlim e agora em 2021 em 2021? Não, 2022, né, que foi ano passado, foi em Londres, né? Eu estive nos 3 e pretendo estar no próximo também. Então, quem for fazer cirurgia da mão, o próximo vai ser 2025 nos Estados Unidos. Então, estão aí convidados. Agora um pouquinho da rotina, só para vocês entenderem, e aí a gente abre para as perguntas, tá? Então, como que funciona a rotina? A gente pode trabalhar com consultório, pode ser consultório convênio, particular, a gente pode trabalhar com SUS, né, o ambulatório SUS de atendimento, a gente pode trabalhar com plantão, a gente pode trabalhar com bloco cirúrgico, e no bloco cirúrgico a gente pode fazer cirurgia pelo SUS, cirurgia de convênio, cirurgia particular. Vai depender, claro, do hospital que a gente está trabalhando. Além disso, existem outras opções. Se você quiser trabalhar com perícia médica, você pode. Se você quiser fazer concurso público de algum hospital, você pode. A gente ortopedia, né? Mas o básico de rotina são essas 3. E aqui uma coisa que todo mundo pergunta, né? E a remuneração? Quanto que ganha um ortopedista ou um cirurgião de mão, né? Por exemplo, se vai fazer um plantão na UPA como ortopedista, pode ser geralmente um valor de R$ 1.000 bruto. É claro que vai variar. Cidade do interior, cidade grande, ou se é um serviço público ou se é um serviço particular, então esse valor vai variar, mas gira em torno de R$ 1.000 para um plantão de 12 horas. E cirurgias, como que é a remuneração de cirurgias? A remuneração de cirurgias, ela segue uma tabela. Existe a tabela SUS e existe a tabela de convênio. A tabela SUS, vocês podem consultar nesse site, chama datasus.gov.br, e lá você vai clicar em procedimento e vai digitar o nome da cirurgia. Eu trouxe algumas para vocês terem uma ideia de valor, para vocês verem como é mal remunerado as cirurgias pelo SUS. Então, vamos lá. Tratamento cirúrgico de fratura ou uma lesão fisária das falanges, ou seja, fratura de falange. Quanto que o SUS paga por uma fratura de falange? O SUS paga R$ 100 para o hospital e R$ 80 para a equipe médica, para os profissionais que entrarem nessa cirurgia. Por exemplo, se entrou um cirurgião e tem um anestesista, é uma parte do anestesista, uns 30% do anestesista e 70% do cirurgião. Se entra um auxiliar nessa cirurgia, você vai ter que dividir ainda com o auxiliar, anestesista, cirurgião e auxiliar. Esses R$ 80. Então, olha para vocês verem como que o SUS remunera muito mal as cirurgias, né? É por isso que alguns hospitais possuem pacotes ou negociações por fora dessa tabela, porque se ficar só nessa tabela, muitos não vão aceitar trabalhar naquele serviço, e aí as cidades vão ficar sem ortopedista no SUS. Então, acaba que muitos hospitais negociam, por exemplo, nós vamos pagar 2 vezes a tabela, ou a gente vai pagar 3 vezes o valor da tabela, ou então negocia valor fixo. Cirurgia de pequeno porte, por exemplo, essa aqui, fratura de falange, a gente vai pagar R$ 150. De médio porte vai pagar R$ 350, cirurgia de grande porte vai pagar 600, por exemplo, né? Cada lugar é de um jeito, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. Coloquei mais algumas cirurgias. Por exemplo, tenorrafia, que é fazer a rafia, né? Sutura de um tendão, quando corta, por exemplo, o tendão. Paga R$ 156. A equipe profissional toda, né? Lembrando que é a equipe profissional toda. Uma artroplastia de quadril, de revisão, ou seja, o paciente tem uma prótese e entrou para fazer uma cirurgia para refazer essa prótese por algum motivo. Aí paga R$ 370. É um valor melhor do que as anteriores,
mas que também não vale, porque essa cirurgia é uma cirurgia enorme, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia trabalhosa. O médico vai ficar ali a manhã inteira fazendo essa cirurgia por conta daquele paciente. Então, é um valor baixo para o que vale. Artrodese de coluna. Essa aqui é coluna torácica. Artrodese de coluna, né? Vamos ver aqui, 4 níveis de coluna, por exemplo. T1, T2, T3 e T4. Aí paga R$ 770. Ok, é melhor do que as anteriores, R$ 770. Mas lembrando que esse valor deve ser dividido pela equipe e o médico vai ficar a manhã inteira fazendo essa cirurgia, uma cirurgia grande e ainda com os riscos, né, de fazer uma cirurgia de coluna, com risco, né, de ir para o CTI depois, de ter alguma lesão nervosa. Então, é uma cirurgia muito grande para o médico se submeter para fazer uma cirurgia por R$ 700. Então, talvez tenha uns que não queiram operar pelo SUS ou precisem dessas negociações que eu comentei com vocês. Já as cirurgias de convênio, elas variam. Tem cirurgia que paga 200, tem cirurgia que paga 2.000, 3.000, mas a maioria, o montante gigante é R$ 900, R$ 300, depende do porte. Por quê? Eles fizeram uma tabela que todos os convênios devem seguir. Existe uma terminologia que é TUS, T-U-S-S, Terminologia Unificada de Saúde Suplementar. Saúde suplementar são os convênios. É uma continuação do padrão TIS, que seria o quê? A troca de informação em saúde suplementar. Isso faz uma padronização de toda a nomenclatura, para que quando você fale um termo em um convênio, ele tenha um correspondente em outro convênio, e eles tenham valores correspondentes. Então, eles fizeram isso para padronizar nomenclaturas e códigos de procedimentos médicos, não só de cirurgia, mas de outras coisas também, até exames, né? Exame de tomografia, exame de ressonância. E aí eles utilizaram o quê? A CBHPM. Vocês já ouviram falar nessa sigla? A gente só vai ouvir falar disso no final da residência e depois que entra no mercado de trabalho. Então é legal eu comentar isso aqui com vocês para vocês saberem que existe. Não precisa entender a fundo, não precisa procurar saber, mas só de ter uma ideia de que isso existe, né? Que uma hora você vai ter que preocupar com isso lá na frente, é interessante. Então, é CBHPM, classificação de procedimentos médicos. E isso vai trazer o quê? Uma padronização dos valores em relação ao porte. Eles vão levar em consideração o quê? O porte daquela cirurgia, que é essa coluna aqui, ó, porte anestésico. E de acordo com o porte da cirurgia, se é uma cirurgia pequena ou se é uma cirurgia grande, é que eles vão fazer essa remuneração para o médico. Cada convênio paga um valor diferente. Por exemplo, o Bradesco paga um valor melhor do que alguns outros convênios. E existe uma tabelinha do Bradesco para a gente ter uma ideia de valores que pagam nessa cirurgia. Por exemplo, eu coloquei aqui a tenorrafia. Lembra que lá pagava R$ 157 para a equipe toda? Aqui ele vai pagar R$ 326 só para o médico cirurgião, ou seja, é mais que o dobro, né? O convênio remunera mais que o dobro do que o SUS. Então é isso, é assim mais ou menos na maioria das cirurgias, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia. Além de trabalhar com consultório e cirurgia, você pode, além de trabalhar com plantão e cirurgia, você pode trabalhar com consultório. Então, o convênio geralmente paga ali R$ 150, alguns pagam menos, outros pagam mais, mas gira em torno desse valor, e particular, você vai cobrar o seu preço. Isso aí vai depender da cidade onde você atende, né, da sua demanda, da quantidade de pacientes. Geralmente a gente começa com um valor mais baixo de consulta e com a carreira, com o tempo, vai aumentando esse valor. Então, você pode cobrar 250, você pode cobrar 300, 400, 500, 800 reais, vai depender de todos esses fatores que eu falei com vocês. No Brasil, a gente tem alguns estudos que mostram a remuneração e o valor que o ortopedista ganha, né? Então, uma média salarial mensal. Por exemplo, a revista Exame traz aí que a média é mais ou menos 14 mil, seria talvez ali o terceiro melhor remunerado, né, no Brasil. Existe também uma pesquisa que foi feita pela Cato, que mostra que é 13 mil o salário mensal médio dos ortopedistas, e aqueles que atuam com cirurgia eleva um pouquinho mais, vai para 18 mil a média. Uns ganham menos, geralmente quem está no começo da carreira, e outros ganham mais,
geralmente quem já está ali no desenvolver da carreira. É claro que é possível ganhar bem mais, mas aí você vai trabalhar mais ou vai ter um status maior ali dentro da sua profissão. Então, são todos valores dependentes de vários fatores, né? Não é uma regra, que é só para vocês terem uma ideia. Concluindo aqui, ganhar X, ganhar Y, não é esse o intuito. O intuito é o quê? Você fazer uma formação bem feita, uma residência bem feita. Isso vai te abrir portas, né? O seu desempenho naqueles 3 anos de residência médica, eles são o seu currículo para o mercado de trabalho. Você está sendo observado o tempo inteiro ali. Aquele preceptor vai saber se você respondeu uma pergunta dele ou não, se você entrou numa cirurgia com ele e, né, se apresentou bem ali, se ele viu a sua dedicação ao longo daquele ano, e se aparecer uma oportunidade para alguém fazer um plantão no hospital, ele vai oferecer para quem? Para aquele que ele achou que tem dedicação, que tem proatividade, aquele residente que se destacou. Então, faça uma residência bem feita. Isso é muito importante. Você já vai começar o seu mercado de trabalho, você já vai começar a entrar no mercado de trabalho desde o primeiro dia do seu R1. Para esse profissional de excelência, sempre tem lugar. Por quê? A gente está vendo aí um mercado que está crescendo muito o número de médicos, né? 30 mil médicos por ano, já somos mais de 500 mil. A previsão é que tem 1 milhão de médicos em 2035. Então, a gente tem o quê? Que preocupar com a nossa formação, né? De ser um profissional de excelência para ter o nosso espaço no mercado. E isso começa ainda na residência, né? Mas ortopedia, fiquem tranquilos, ainda é uma especialidade bem remunerada, né? E principalmente em comparação com as outras, mas a gente tem que correr atrás para se destacar, né? Quem quiser fazer ortopedia, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso de se destacar na residência, eu vou dar uma aula dia 14 sobre isso. Dia 12 do 4, quarta-feira, tá? Aí tem que se inscrever nessa aula. É gratuita, mas tem que se inscrever, tá? E o link tá na bio do meu Instagram. Quem ainda não me segue, eu tô no Instagram com @marceloortopedista. O Marcelo é com 2 L's. E se vocês quiserem aí dar um print também da aula, a gente pode colocar todo mundo aqui na tela, dar um print pra gente postar nos stories. Aí vocês podem me marcar aí que eu vou repostar vocês. E aí no link da minha bio aqui, ó, vamos ver se dá para ver. Tem um site que é para inscrever nessa aula que eu falei para vocês, que é como se destacar na residência de ortopedia, né, conteúdo teórico que precisa saber, e vai ser no dia 12 de abril, tá bom? 12 do 4. Bom, vamos abrir para as perguntas agora. Quem quiser perguntar alguma coisa, vou parar a gravação aqui. Não, vou deixar gravando, que às vezes a pergunta é interessante, né? Vou deixar o chat aberto. Querem saber alguma coisa sobre a rotina de ortopedia, de cirurgia da mão, sobre outras subs também? Se quiserem ligar o microfone, também podem ligar. Recording stopped. Tirei a gravação aqui para vocês não ficarem com vergonha de ligar o microfone e nem a tela. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Em algumas especialidades, a gente vê que para conseguir o título, tipo, a pessoa faz uma pós e depois para conseguir o título tem que trabalhar tantos anos nessa área e aí pode prestar prova. Na ortopedia, nesse caso que a senhora estava falando no começo, também tem isso? Ou eu posso só acabar tipo, o estágio assim, na ortopedia e já presto o TEOT? Então, não existe estágio, né? Existe ou residência ou especialização. Isso. Aí, se você terminar os 3 anos, você já pode fazer a prova. Tá bom, beleza, Tá bom? obrigado. Terminando os 3 anos, tanto um quanto a outra, você pode fazer a prova. Então, essa prova acontece geralmente em fevereiro ou início de março, e ela acontece no final do R3. Você está terminando o R3, você já faz a prova. Show, beleza, obrigado, professora. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer aqui uma fotinha, então, de todo mundo? Vou sair aqui. Quem quiser pode ligar a câmera aí. A gente posta no